Olá pessoal, então vamos lá, né? Vamos para a segunda parte da nossa aula. Só lembrando que na primeira parte nós axiomatizamos, né? Que no nosso domínio de discurso todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, e só uma pessoa é pai, né? De outra, ou seja, ninguém tem mais de um pai, ninguém tem mais de uma mãe, né? E que o pai e a mãe têm que ser pessoas diferentes, ou seja, ninguém pode ter a mesma pessoa como pai e mãe ao mesmo tempo, ok? Na segunda parte, nós vamos partir para axiomatizar o sexo das pessoas. Nós vamos axiomatizar que ah, todo mundo tem um sexo, né, no sentido de que todo mundo tem que ser homem ou mulher, e que ninguém é homem e mulher ao mesmo tempo, né? Na verdade, o objetivo de axiomatizar isso é para mostrar que, axiomatizando isso e depois acrescentando que o pai é um homem e que a mãe é uma mulher, nós podemos tirar o axioma de que pai e mãe são diferentes, porque será uma consequência dessas outras definições o fato de pai e mãe ser diferente, né? Então, assim, mais uma vez eu queria só ressaltar que este exemplo, né, é um exemplo clássico, é um exemplo que eu acho que é fácil de entender e que com ele eu não estou querendo levantar nenhum tipo de polêmica sobre questões de gênero, nada disso, é só uma questão de um exemplo didático, né, para eu consegui falar com vocês sobre essa questão de ah, predicados que não se aplicam ao mesmo tempo, predicados que são obrigatórios de se aplicar e de consequência lógica, né, de axiomas que de repente eles podem ser removidos com o acréscimo de outros axiomas porque eles viram teoremas, ok? Então assim, só mais uma vez ressaltando essa questão de que não é meu objetivo discutir conceitos ou levantar polêmica sobre questão de gênero. Nosso foco aqui é na lógica e isso é só um exemplo didático, ok? Então vamos lá. Então eu quero axiomatizar que toda pessoa é homem ou mulher e que ninguém é os dois ao mesmo tempo. Então vou copiar aqui o axioma anterior só para eu não ter que digitar tudo de novo, né? Então eu vou mudar o nome, né? O nome desse novo axioma, eu vou colocar aqui todo mundo é homem. Ou todo mundo tem sexo, vou colocar assim, tem sexo. Isso é um axioma, né? E aí, como eu vou axiomatizar isso? Que todo mundo tem um sexo, eu falo, para todo x, o x tem que ser homem ou tem que ser mulher. Então, todo x é verdade que homem x ou mulher x, ok? No mais, eu também quero axiomatizar que ninguém tem os dois sexos ao mesmo tempo, né? Então, eu quero axiomatizar, vou chamar esse axioma aqui de unicidade do sexo. Eu quero axiomatizar aqui que não existe x, ou seja, não, o existencial é a minha interrogação, né? Não existe x, tal que esse x seja homem e mulher ao mesmo tempo, ok? Então, com isso, com o primeiro axioma que eu estou garantindo que para todo elemento do meu universo aqui, né, seria o universo de pessoas, esse alguém tem que ser homem ou mulher e que ninguém é homem e mulher ao mesmo tempo, ok? Então, vou rodar aqui só para ter certeza de que não seria nenhum erro, né, no nosso sistema. Ótimo, o modelo continua satisfativo, não tem nenhum erro de sintaxe, né? A gente pode até fazer um teste e tentar colocar, por exemplo, uma pessoa aqui como homem e mulher ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso pegar aqui, vamos fazer um teste, colocar aqui como teste, e vou falar que João é homem e mulher ao mesmo tempo. Então, vou falar aqui homem João e mulher João, né? Pelas regras que a gente acabou de colocar aqui, esse axioma vai tornar o nosso modelo insatisfatível, porque a gente acabou de colocar uma regra de que não pode ter alguém que é homem e mulher ao mesmo tempo. Então, se eu rodar aqui o sistema, está aqui o resultado, é insatisfatível, como a gente esperava, ok? Então, assim, com essas regras que nós temos até agora, nós garantimos além da questão de que todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, o pai é único, a mãe é única, o pai e a mãe não são iguais,
está também garantindo que todo mundo tem sexo, né? Todo mundo é homem ou mulher e que ninguém consegue ser os dois ao mesmo tempo, ok? Mas no final, o meu objetivo com isso era simplesmente mostrar que se eu usasse a definição de homem e mulher na definição de pai e mãe, eu posso eliminar esse axioma aqui, ó, que fala de que o pai e mãe são diferentes. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. No que eu falo aqui, ó, no axioma que eu falo que todo mundo tem um pai, eu falo que para todo x existe um y, tal que esse y é pai de x. Eu vou acrescentar aqui a condição de que esse y é homem. Então o que eu estou falando? Para todo x existe um y, né? Ou seja, existe um homem y, ou seja, um y que é homem, e que esse y é pai de x, ok? E, além disso, eu vou acrescentar no axioma que todos têm mãe, que para todo x existe um y que é mulher, ou seja, para toda pessoa existe uma mulher que é mãe dessa pessoa, né? Então, eu acrescentei nas definições de pai e mãe, né? Acho que todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, que o pai é homem e que a mãe é mulher, ok? E aqui embaixo já tinha falado que ninguém é homem e mulher ao mesmo tempo. Eu vou rodar esse sistema, vou tirar só aquele testezinho que a gente tinha colocado justamente para ser insatisfatível, né? Eu já até tirei, na verdade, né? Desculpa, eu tinha tirado. Então eu vou só rodar aqui para garantir que a gente não inseriu nenhum erro de sintaxe, né? Então note, ele compilou, então não tem erro de sintaxe, está como satisfativo. Eu tenho sempre essa preocupação de a cada um ou dois axiomas, ou seja, a cada trecho curto, recompilar justamente para não correr o risco de acumular erros e depois ser mais difícil de achá-los. Então, é uma prática que eu aconselho que vocês usem quando estiverem fazendo os trabalhos. Ok? Mas então vamos lá. Então, eu já axiomatizei o que eu queria, né, de que o pai é homem e que a mãe é mulher. E aí, o que eu queria mostrar agora é isso aqui, ó. Nós tínhamos colocado um axioma, né, que eu acabei de tirar aqui, que eu vou puxar lá para baixo, um axioma para garantir que pai e mãe são diferentes. Para todo x, y, z, se x é a mãe e y é o pai, então o x não é igual ao y, ok? Mas eu vou mudar aqui, eu vou tirar isso, não vou falar mais que é um axioma, vou falar que é uma conjectura. Por quê? Lembra quando a gente usou o TPTP anteriormente? Quando eu coloco que é uma conjectura e rodo, se ele me falar que é um teorema, que essa conjectura é um teorema, isso significa que essa regra que nós estamos conjecturando, na verdade é uma consequência lógica dos axiomas que estão ali. Então, não há necessidade disso ser um axioma. Ela já é garantida pelos outros axiomas como uma consequência lógica. Então, vou rodar aqui e vamos ver o resultado. Tá aqui, ele fez um monte de dedução, tá vendo? E, no final, aqui, ele chega à conclusão que aquilo é um teorema. Ou seja, eu posso, sem medo, tirar esse axioma agora, né, de que o pai e a mãe são diferentes, e mesmo assim estará garantido que não é possível, neste universo que eu estou modelando, o pai e a mãe serem a mesma pessoa. E por que é garantido? Ora, é garantido porque aqui eu axiomatizei que ninguém é homem e mulher ao mesmo tempo, e aqui eu axiomatizei que todo mundo tem um pai que é homem, todo mundo tem uma mãe que é mulher, e que ninguém tem mais de um pai, ninguém tem mais de uma mãe. Ora, se todo mundo tem um pai que é homem, e esse pai é único, ou seja, não há outra pessoa, e essa pessoa não pode ser homem e mulher ao mesmo tempo, então, obviamente, não há como o pai ser mulher. A mesma coisa, o raciocínio análogo vale para a mãe, ou seja, não tem como a mãe ser homem. Então, se não tem como o pai ser mulher, nem como a mãe ser homem, e ninguém é mulher e homem ao mesmo tempo, obviamente está garantido que o pai e a mãe são diferentes, eu não preciso mais colocar uma regra para isso. Né? E nós vimos isso na hora que eu coloquei aquela regra que estava aqui como conjectura, o sistema me falou, né, que aquela regra passou a ser um teorema. Logo, se é um teorema, significa que ela é garantida pelas outras, eu posso tirar sem medo e ela não vai fazer falta, né? Ou seja, aquilo estará garantido pelas outras regras do sistema.
Ok. Então vamos para a próxima parte, né? A próxima e última parte desse nosso exemplo. Nessa última parte, o que eu quero é mostrar como axiomatizar algumas propriedades de relações. A primeira propriedade é a questão da irreflexidade da relação. O que é isso? A irreflexidade é quando aquela relação não é válida para relacionando o indivíduo com ele mesmo. Por exemplo, eu não posso falar, não é válido, né? Não é possível que alguém seja pai de si próprio, assim como não é possível que alguém seja mãe de si próprio, ok? Só que ao invés de axiomatizar essas duas regras, o que eu vou fazer aqui? Porque vai ficar mais fácil fazer todas as outras regras que se seguem, né? A mesma regra que vale para pai, vai para mãe, né? Essa de reflexidade, depois a outra que eu vou querer mostrar de assimetria e por aí vai. Então, para facilitar todo o resto do desenvolvimento, eu vou definir um novo termo. Eu vou definir o termo de progenitor, né? E depois eu vou usar esse termo definido para fazer as outras regras. E aí, o que é o progenitor? Né? O que é essa definição de progenitor que eu quero acrescentar ao meu sistema? Na verdade, o que eu quero dizer é que se uma pessoa é pai do X ou é mãe do X, né, o pai e a mãe são os progenitores de X. Né? Então, o que eu quero axiomatizar aqui agora é que tanto o pai quanto a mãe de X são seus progenitores. Ok? Então, vamos lá, vamos definir. Né? Esse também é um bom exemplo, né, de como definir novos termos a partir de outros termos que já existem no seu sistema lógico. Então, o que eu estou querendo definir, na verdade, é que se é pai ou se é mãe, é progenitor. E se é progenitor, é porque é pai ou é mãe. Então, assim, toda vez que você vai fazer uma definição, né, de um termo, você usa o bicondicional. Vou copiar aqui a regra, né, só para fazer a nova regra, né? E essa nova regra, eu vou chamar aqui de definição de progenitor. E aí, o que eu estou falando aqui? Para todo x e y, vale o quê? Vale que se x é pai de y, então que pai x, y, ok? Ou x é mãe de y, ou mãe x, y, é verdade, então, se é pai ou mãe, vou colocar isso um parênteses, né? Se é pai ou mãe, então é verdade que progenitor x de y, ok? No mais, a volta também é verdade, né? Se x é progenitor de y, eu também tenho garantido que x é pai ou a mãe de y. Então, na verdade, aqui eu posso usar um bicondicional. Então, eu estou falando que falar que é pai ou que é mãe é equivalente a falar que é progenitor. E falar que é progenitor é equivalente a falar que é pai ou é mãe, ok? Então, vou mais uma vez só rodar aqui para verificar se eu não inseri nenhum erro de sintaxe. Ó. Não, né? O sistema tá satisfeito, né? E aí, beleza. Agora, então, que eu já acrescentei esse conceito de progenitor, né? Essa definição de progenitor, eu quero acrescentar o fato a regra de que ninguém é progenitor de si mesmo, ou seja, progenitor é uma relação irreflexiva. Então, na verdade, o que eu estou querendo axiomatizar aqui, deixa eu colocar aqui como irreflexidade, né, de progenitor, é que não existe um x, não existe, desculpa, não existe um x tal que esse x seja progenitor de si mesmo, ou seja, não existe o x tal que x seja progenitor de x, ok? Vou mais uma vez rodar
para verificar. E aí nós vamos ter uma surpresa aqui, né? O que está acontecendo? Note o tempo que ele está demorando para me falar se isso é satisfatível ou não. E eu não vou deixar aqui mais, eu vou voltar, mas vocês vão notar que se vocês rodarem aí exatamente esse exemplo, ele vai dar timeout e não vai conseguir te dar uma resposta. Mas por quê? Qual a dificuldade que ele tem em fazer isso? Em verificar se esse modelo é válido? A grande dificuldade está no fato de que a gente está gerando um modelo que é infinito. Por que, que o modelo é infinito? Vamos lá. Nós falamos, nós axiomatizamos, na verdade, né, aqui em cima, que para todo elemento do nosso universo existe alguém que é pai dele, e para todo elemento do nosso universo existe alguém que é mãe dele. Então, por exemplo, se eu pensar no João, existe alguém que vai ser pai do João. Ah, então beleza. Então o meu modelo vai ter que ter o pai do João também. Mas também existe alguém que é pai do João. Ah, então o pai do João vai ter que estar no meu modelo também. Mas existe alguém que é pai do João, que também vai ter que estar no meu modelo, e o pai do pai do João. E por aí vai, um ciclo infinito. Né? E por isso é que ele não consegue mostrar, né, provar que isso aqui é válido ou não. Então, como que eu posso fazer para quebrar, né, esse ciclo infinito? Na verdade, a gente tem que fazer uma regra de parada nesse ciclo. Né? Se a gente for pensar aí nesse exemplo específico, né, de que todo mundo tem pai, a nossa regra de parada seria o quê? Ah, em algum momento existiu um primeiro homem e uma primeira mulher, né? E que esse primeiro homem e primeira mulher não tinham um pai e uma mãe que faziam, pelo menos não que faziam parte deste universo de discurso, que é o universo de discurso de pessoas, né, de humanos. Né? Se a gente acreditar, se vocês acreditarem na teoria da evolução, por exemplo, ah, era uma outra espécie que evoluiu, né? E aí dessa evolução surgiu o primeiro homem e a primeira mulher. Então, nesse universo de discurso de humanos, esses dois caras não tinham pai e mãe. Pelo menos não dentro deste universo de discurso. Se você for para uma outra teoria, uma questão mais religiosa aí, e acreditar, por exemplo, que tiveram os homens, Adão e Eva, que foram o primeiro homem, a primeira mulher, tal, e a partir dali surgiu a humanidade, então o primeiro homem e a primeira mulher foram Adão e Eva, e eles não tinham pai e mãe homens. Então note, é, com essas regras você consegue colocar um topo, né, nesse ciclo, né, e tornar esse modelo que inicialmente era infinito num modelo finito, ok? Mais uma vez, meu objetivo aqui não é, gente, levantar nenhuma bandeira, nenhuma discussão de que é a teoria da evolução, é a teoria de que Adão e Eva foi o primeiro homem. Não, é só um exemplo de que podem haver modelos que inicialmente são infinitos, mas que na verdade você tem regras de fecho, né, dessas recursões que fazem com que eles não sejam mais infinitos e você consegue lidar com esses problemas, ok? Então, assim, para resolver esse problema e para não entrarmos numa discussão de existiu Adão e Eva, não existiu, foi evolução, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que há um conjunto de pessoas, ou há no sentido de que se eu pensar num universo de todas as pessoas que existem e já existiram no mundo, um subconjunto deles são pessoas que eu vou chamar de pessoa original. O que é a pessoa original? É aquela pessoa que surgiu e que não tem um pai e uma mãe que sejam pessoas. Né? Se você acreditar no teoria, voltando, se você acreditar na teoria da evolução, tem um pai e uma mãe, mas era de outra espécie. Ou se você acreditar numa questão mais religiosa, tinha um Adão e Eva, que foram os primeiros que Deus colocou no mundo, e a partir deles surgiu o resto, então Adão e Eva são as pessoas originais. Então, para não me comprometer com nenhuma dessas ideias, eu vou simplesmente lançar aqui o conceito de pessoa original, ok? E o que é esse conceito de pessoa original? Para andar um pouquinho mais rápido, eu já digitei aqui antes, vou só copiar, né? Ah, então, aqui antes, essa ideia do progenitor, né? De que ninguém é progenitor de si mesmo, vou acrescentar.
o conceito de pessoa original. Então, como que eu fiz aqui? Ó, eu fiz um axioma que eu chamei de definição de pessoa original, né? E aí, o que esse axioma diz? Que para todo x, né, ou seja, para toda pessoa no meu universo, se essa pessoa é uma pessoa original, isso significa que não existe o y, tal que y é pai de x ou que y é mãe de x, ou seja, se x é uma pessoa original, ele não tem pai nem mãe. E o contrário também é válido, né? Por isso que eu tenho um bicondicional. Para todo mundo que não existe um y, né, que seja pai ou que seja mãe dele, eu posso concluir que esse x é uma pessoa original. Ok? Então aqui eu acrescentei essa definição do que seria uma pessoa original. No mais, eu tenho agora que rever os meus conceitos, né, as minhas definições, melhor dizendo, as minhas definições de pai e mãe. Por quê? Porque se aqui embaixo eu falei, olha, todo x que é pessoa original não tem pai e não tem mãe, né? Não existe um y que seja pai ou que seja mãe dele, né? Ah, se eu mantenho a minha regra de pai e mãe do jeito que está aqui, ó, que todo x, para todo x existe um homem que é pai, para todo x existe uma mulher que é mãe, a conclusão que vai chegar é que não existe ninguém que seja uma pessoa original, ok? Por quê? Porque se todo x tem pai e tem mãe, para ser pessoa original ele não pode ter pai nem mãe, então não existe ninguém que é pessoa original. E não é isso que eu quero, né? O que eu quero é que ele saiba, ou que o sistema aceite que para todo x, ou esse x é uma pessoa original, então, ou pessoa original x, ou então existe um y que é pai dele. A mesma coisa vale para a definição de mãe, né? Para todo x, ou esse x é uma pessoa original, né? Ou vai existir um y que é mãe desse x, ok? Então, assim, eu só defini o que seria ser uma pessoa original, que a pessoa original é aquele que não tem pai nem mãe, e a minha definição de que todo mundo tem pai foi flexibilizada para ou a pessoa tem pai ou ela é uma pessoa original. Ou ela tem mãe ou ela é uma pessoa original. Por quê? Porque se ela for original, ela não tem pai e nem mãe. Ok? Então, com isso, eu consegui criar um fecho, né, para esse meu modelo infinito, né, essa recursão infinita. E aí, se eu verificar agora que se o sistema é satisfatível, a ideia é que ele não mais dê timeout, né, que ele consiga, em tempo hábil, né, virar para falar, não, esse sistema é de fato satisfatível. Então, eu vou rodar aqui, né, para ver, e está aqui, ó. Ele falou que o sistema agora é de fato satisfatível. Então, com isso eu quebrei, né, esse ciclo e aí eu consegui que ele falasse que um sistema onde eu tenho a irreflexidade do progenitor é satisfativo, ou seja, onde eu tenho que ninguém é pai de si próprio. A gente pode, como a gente vem fazendo, né, vamos fazer o teste aqui, vamos colocar um outro axioma aqui, onde nesse axioma eu vou falar que o João é pai dele mesmo. Nem vou usar progenitor, vou usar pai, João, João. A ideia é que o sistema agora fique insatisfatível. Por quê? Porque aqui eu estou falando que João é pai dele mesmo. Se João é pai dele mesmo, e na nossa definição aqui de progenitor, né, fala que ninguém, se é progenitor, ou ele é pai ou é mãe, ou se é pai ou é mãe, é progenitor. Então, quando eu falo que João é pai de si mesmo, por essa regra ele vai chegar à conclusão que João é progenitor de si mesmo, né? E se João é progenitor de si mesmo, por essa regra aqui, ele chega à conclusão de que não existe ninguém que é progenitor de si mesmo. Então, João não pode ser progenitor de si mesmo, e a gente cai aí numa incoerência, esse sistema passa a ser insatisfatível. Então, se eu rodar agora e falar que o sistema é satisfatível, nós conseguimos fazer um sistema que de fato elimina essa possibilidade de haver
reflexidade, né, na progenição. E está aqui, ó, o sistema insatisfativo. Ou seja, de fato, essa nossa estratégia, né, de definir o que é uma pessoa original e tal, para quebrar o ciclo infinito. E colocar aqui, definir o que é progenitor e colocar que ninguém pode ser progenitor de si mesmo, faz com que casos como esse aqui, de que João é pai de si próprio, sejam vistos como insatisfatíveis pelo nosso sistema. Okay? Mas vamos lá, vamos refletir. Será que a, a progenição ela é só irreflexiva, no sentido de que ninguém pode ser pai dele mesmo, ou você é um pouco mais forte? Na verdade, não é só que você não pode ser pai de você mesmo, né? Você não pode ser pai de você mesmo, mais que isso, essa relação é uma relação assimétrica. O que eu quero dizer com isso? Se x é pai de y, então y não pode ser pai de x. Independente de x e y serem o mesmo, né? Ou seja, você ser pai de você mesmo, ou de x e y serem pessoas diferentes. Por exemplo, não pode acontecer de João ser pai de José, ou mãe de José, não, ou seja, João ser progenitor de José, e ao mesmo tempo José ser progenitor de João. Então, na verdade, eu só vou mudar a minha regra aqui, né? Vou fazer uma nova, vou copiar daqui. Mas, na verdade, depois nós vamos ver que eu não vou precisar mais dessa regra, né? Acrescentando a próxima, mas vamos por partes, né? Então, eu vou colocar aqui uma nova regra, um novo axioma, que eu vou chamar de assimetria da progenição, que nela eu vou axiomatizar que não existe um par xy que satisfaça a x ser progenitor de y e y ser progenitor de x. Ok? Então é isso aqui que eu quero axiomatizar. Vou verificar aqui se eu inseri algum erro de sintaxe. Não inseri, o modelo está satisfatível, né? Ok. Então, com isso aqui, eu garanto que não pode ocorrer casos em que João é pai de José e José é pai de João. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na assimetria está incluída a irreflexidade. Por quê? A irreflexidade nada mais é do que a assimetria, um caso especial da assimetria, onde x e y são iguais. Né? Então, se eu estiver certo, né, se de fato a irreflexidade for apenas um caso especial da simetria, eu não preciso dessa regra. E como que eu faço para verificar se de fato eu não preciso dessa regra? Eu vou tirá-la daqui, né? Vou tirá-la daqui enquanto axioma, né? E na verdade eu vou acrescentar, vou transformá-la, na verdade, me desculpem, eu vou transformá-la numa conjectura. Então eu peguei a regra de reflexidade, que era um axioma, e vou transformando numa conjectura, aí vou rodar. Se ele me falar que essa conjectura é um teorema, é que, de fato, ao falar que não existe x que seja progenitor de y e y progenitor de x ao mesmo tempo, eu estou garantindo esse caso especial em que x e y são iguais, ou seja, eu estou garantindo a reflexidade. Então, tá ali, eu transformei a regra em conjectura, né, de reflexidade, e vou rodar para ver se de fato isso virou um teorema. E aqui está. Cheguei à conclusão de que virou, de fato, um teorema. Então, o que isso significa? Isso significa que com essa nova regra da assimetria, eu não preciso mais dessa regra da irreflexidade. Ok? Por fim, né, a nossa última discussão aqui dessa aula, nosso último exemplo, pensar o seguinte, na verdade, o problema da progenição, né, a característica da progenição é ainda maior do que esse assimétrico. Não é só que x, se x é pai de y, y não pode ser pai de x. Ou seja, se x é progenitor de y, y não pode ser progenitor de x. Claro, isso é válido, mas a regra é um pouco mais forte. Na verdade, não pode ter nenhum tipo de ciclo de progenição. Por exemplo, não pode acontecer de João ser progenitor de José, José ser progenitor de Maria, Maria ser progenitor de Antônio e Antônio ser progenitor de José, por exemplo, de João. Né? Ou seja, se você é descendente de alguém,
não pode ser verdade que esse alguém é descendente de você, né? Você tem uma ordem aí, né? Então, ah, o que eu quero é uma regra um pouco mais forte que simplesmente a simetria. É uma regra de que não pode haver ciclos de ancestralidade. Então, meu objetivo agora é axiomatizar essa regra de que não pode haver ciclos de ancestralidade e mostrar para vocês que com essa regra nova que eu vou fazer, a regra da assimetria passa a ser desnecessária, porque ela passa a ser um teorema no meu sistema, ok? O problema é que essa regra da ancestralidade é uma regra que inclui um conceito de recursão, né? A gente já até viu, né, trabalhou um pouco nesse conceito lá no Prolog, né? Aqui é bem parecido, né? Então, uh, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? Eu vou definir primeiro o conceito de ancestral, né? E aí eu vou falar que isso é reflexivo, que é reflexivo, não, desculpa, que é cíclico, né? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, né, que a aula já está ficando bem longa, também vou copiar, né, essa regra de outro lugar e vou explicar para não perder tempo aqui digitando. Então vamos lá. O que eu estou definindo aqui? Ó? Primeiro, eu estou definindo, aqui na definição de ancestral, que se x é progenitor de y, então x é um ancestral de y, ok? Lembrando que a gente já definiu que para ser progenitor tem que ser pai ou mãe, né? E que ser pai ou mãe é progenitor. Então, o que eu estou falando aqui é que o seu pai ou sua mãe são ancestrais seus, né? Para todo x e y, se o x é um dos progenitores de y, então esse x é um ancestral de y, ok? Mas mais do que isso, eu defini um outro axioma aqui que me diz o seguinte: se x é o progenitor de y, ou seja, x é pai ou mãe de y, e eu tenho um z que é ancestral de x, ou seja, esse z é progenitor de x ou recursivamente progenitor do progenitor de x, enfim, isso aqui é justamente para fazer o ciclo de recursão, como nós já fizemos até lá em Prolog, é muito parecido com o que nós fizemos em Prolog. Então, se x é progenitor de y e z é ancestral de x, eu posso concluir então que esse z também é ancestral de y, ok? Com essas duas regras, eu estou definindo esse ciclo de ancestralidade, né? Então, por exemplo, com essas duas regras aqui, se eu falar que João é pai de José e que José é pai de Antônio, ele vai chegar à conclusão que tanto João quanto José são ancestrais de Antônio, ok? Então vamos lá, deixa eu só rodar aqui para ver se eu de fato não inseri nenhum erro de sintaxe, não, o sistema continua satisfativo, né? E vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar um axioma, né? Vamos colocar aqui um axioma exatamente com esse exemplo que eu falei. Vou colocar aqui como exemplo teste. Então, esse exemplo, né, é que, opa, vamos lá, progenitor. João é progenitor de José, ok? E que progenitor, o José é progenitor do Tony, por exemplo. Então, eu coloquei essas duas coisas, né? João é progenitor de José e José é progenitor do Tony. Se o meu sistema estiver certo, né, a partir disso eu vou poder concluir que o João, por exemplo, ele é ancestral do Tony, assim como o José é ancestral do Tony. Okay? Então, para fazer esse teste, eu vou colocar aqui uma conjectura com esses dados que eu acabei de falar, né? Então, eu vou colocar aqui a conjectura. Lembrando sempre que a conjectura é algo que você não está afirmando, você está perguntando ao sistema se ele pode concluir aquilo. Se ele falar que é um teorema, isso significa que sim, você pode concluir aquilo. Então, o que eu estou perguntando é, eu posso concluir que João é ancestral
do Tonho e que José também é ancestral do Tonho. Se tiver tudo certo, né, se a nossa axiomatização estiver correta, ele vai falar que isso aqui é um teorema, ou seja, que apesar de em nenhum momento eu ter falado explicitamente que João é ancestral do Tonho, pelo fato de João ser progenitor de José e José ser progenitor de Tonho, ele vai concluir que João é ancestral de Tonho. E mais que isso, pelo simples fato de José ser progenitor de Tonho, José também é ancestral de Tonho. Então vou rodar aqui e vamos ver se ele vai me falar que isso é um teorema. Vamos lá, está aqui a resposta. Isso é um teorema. Então, parece que de fato, com essa regra axiomatizada desse jeito, a gente está garantindo a definição aí do que eu quero de ancestral. Por fim, por que eu fiz essa definição de ancestral? Para axiomatizar que não pode haver ciclo de ancestralidade. Ou seja, se x é ancestral de y, então o y não pode ser ancestral de x. Né? Então, vou tirar aqui os testes, né, que nós tínhamos feito. O que eu quero, na verdade, agora é axiomatizar que a ancestralidade é assimétrica e não simplesmente o fato de ser progenitor assimétrico. Então, eu vou copiar, né, copiei ali a definição que eu tinha feito acima de progenitor e, na verdade, o que eu quero axiomatizar aqui é a simetria da ancestralidade. E aí, o que eu quero dizer com isso é que não existe um xy tal que o x seja ancestral do y e o y seja ancestral do x. Para quê? Para com isso evitar casos em que você tenha ciclo de ancestralidade no sentido de que o João é o pai do Tony, o Tony é o pai do Zé, o Zé é o pai da Maria, e a Maria é a mãe de voltar lá no João. Por quê? Porque não tem como a Maria ser mãe do João, porque o João é o avô dela. Ninguém é mãe do seu próprio avô, ou seja, ninguém é ancestral de nenhum ancestral seu, ok? Então, e antes, quando eu estava axiomatizando só a irreflexidade da, desculpa aqui, é que eu tirei dali, desculpa, já arranquei, né? Quando eu estava axiomatizando só a, a simetria do progenitor, eu não garantia isso, né? Eu só garantia que não podia acontecer de x ser pai de y e y ser pai de x. Mas o João ser pai de José, o José ser pai do Tom, e depois o Tom ser pai lá do João primeiro, eu não conseguia garantir. E agora eu consigo. Então, vou só rodar aqui para verificar se eu realmente não inseri nenhum erro, está aqui como satisfativo. E vamos fazer o teste. Né? Vamos colocar aqui um axioma, vou chamar aqui de teste assimetria de ancestral. Vai ser um axioma no qual eu vou falar, vou fazer um ciclo bem grande aqui. Né? Eu vou falar o seguinte, pai, não vou nem usar progenitor não, vou falar, ó, o João é pai do José, ok? E mãe, a Maria, vou até misturar pai com mãe para ver se está tudo certo mesmo. O João é pai do José, desculpa. O José, por sua vez, é pai da Maria, ok? A Maria, por sua vez, é mãe da... Vou botar a Maria mãe do Tony, ok? E por fim, eu vou falar que o Tony é pai do primeiro aqui do João. Então, note o que eu estou falando. Se o João é pai do José, o José é pai da Maria, a Maria é mãe do Tony, então o José é avô do Tony, o João é o bisavô do Tony. Só que aqui eu estou falando que o Tony é pai do João. Ora, como pode alguém ser pai do próprio bisavô? Isso não pode acontecer, por quê? Porque isso gera um ciclo de ancestralidade. Só que em nenhum momento aqui eu falei que alguém é ancestral de alguém, ou que alguém é progenitor de alguém. Isso tudo ele vai inferir pelas regras que nós acabamos de colocar, do que é ser um progenitor, do que é ser um ancestral, e principalmente que não pode haver
esses ciclos de ancestralidade, né? Essa simetria, né, da ancestralidade, ok? Então, se eu rodar isso aqui, o meu objetivo é que ele me fale, olha, isso aqui é insatisfatível, ok? Então vamos lá, vamos rodar aqui, vamos ver se a gente atingiu, né, o objetivo, né? Vamos lá, olha a quantidade de raciocínio que precisa fazer e está aqui, ó, este modelo é insatisfatível, ok? Então, nós conseguimos com isso, né, dar um exemplo, né, assim como nós fizemos lá em Prolog, de regras recursivas, né, e no meio do caminho a gente mostrou a ideia de que é um teorema, de como fazer esses testes, né, e, enfim, com isso conseguimos atingir, né, o objetivo inicial da aula. Ok, mas para finalizar, né, um último detalhe que é importante, nós conseguimos mostrar então que quando tem um erro, né, de ancestralidade, né, que você tem um ciclo de ancestralidade, como está aqui, o sistema detecta e fala, olha, isso é insatisfatível. Mas a gente também tem que verificar se, pô, vamos supor, vamos ver se quando está tudo certo, se ele fala que é satisfatível, né? Não basta falar que é insatisfatível quando tem um erro. Ele também tem que aceitar quando está correto. Então vamos lá. Vamos fazer esse teste. Ó. O João é pai do José, o José é pai da Maria, a Maria é mãe do Tonho e o Tonho é pai do Juca, por exemplo. Neste caso aqui não há nenhum ciclo, né? Tudo perfeito, tudo segue as nossas regras que nós definimos lá em cima. Então, se eu rodar esse sistema agora, ele deve me falar que o sistema é satisfatível. Está aqui. Né? Então, de fato, o sistema está correto, tanto identificando problemas, né, que a gente queria, como também mostrando que, aceitando, né, sistemas que, regras que não têm problema, ok? Uma última observação, né, que é importante também salientar, note, aqui eu estou falando sempre pessoas com nomes diferentes, você vai falar, mas isso quer dizer então que eu não posso colocar o nome do meu filho, o mesmo nome meu, ou que o neto não pode ter... Não, não é isso. É porque a forma que nós temos aqui de identificar um indivíduo é pelo nome da constante que o identifica, né? Então, assim, quando eu falo aqui João, e o outro é José, e o outro é Juca, de repente o Juca, na verdade, ele tem o mesmo nome do avô dele, que é João. Não é isso, gente. Eu não estou falando de nome. Estou falando de identificação de indivíduos, ok? E aqui, é, indivíduos com o mesmo nome, né, se refere ao mesmo indivíduo. Se eu coloco o mesmo nome, ele vai acreditar, ele vai interpretar como eu estou falando do mesmo indivíduo. Lembra que lá no começo nós até fizemos um teste que a gente mostrou que o contrário não é verdade. Né? Nomes diferentes, às vezes, ele interpreta como é possível que seja o mesmo indivíduo. Então, se falar de João e Juca, ele vai aceitar uma possível interpretação de que João e Juca são o mesmo, a menos que tenha alguma regra que me fale que não são o mesmo. Mas, se tem o mesmo nome, não tem jeito, é o mesmo indivíduo, porque é a única forma dele, do raciocinador, falar, olha, isso é um indivíduo, é pela identificação do nome, ou seja, é o identificador do indivíduo, ok? Então, só essa última ressalva, né? Então, assim, na aula de hoje, né, nós juntando as duas partes, a gente axiomatizou a questão de que todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, a menos que seja um indivíduo original, que a gente fez essa regra de indivíduo original para quebrar o ciclo infinito, né, que a gente entraria, né? Falamos que o pai tem que ser homem, a mãe tem que ser mulher, ninguém é mulher e homem ao mesmo tempo. Com isso, a gente conseguiu definir essas questões de exclusividade de predicados, né? De predicados que não podem ser ah, aplicados ao mesmo tempo a um indivíduo e predicados que são obrigatórios, ou seja, um dos dois tem que ser aplicados, né? Conseguimos definir regras recursivas, né, que é essa questão da ancestralidade, que é uma regra recursiva, e de fazer regras que evitam ciclos dentro dessa recursividade, certo? Então, assim, vejam essa aula, tentem reproduzir esse exemplo no TPTP, brinquem com isso, e o trabalho que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que ele aplica exatamente esses conceitos, né, que nós falamos aqui. O trabalho
vai ser falar, né? Vai ser axiomatizar no sistema, só que enquanto aqui o nosso sistema é um sistema que considera que o universo de discurso são pessoas, lá o universo de discurso vai ser um sistema de arquivos de computador, né? Então os indivíduos que vão existir lá, enquanto os indivíduos que existem aqui são homens ou mulheres, os indivíduos que vão existir lá serão pastas ou arquivos, né? Enquanto aqui todo mundo tem um pai, lá todo mundo vai ter uma, vai estar localizado, vai estar contido em uma pasta. Então, seja uma pasta ou seja um arquivo, isso vai estar contido dentro de uma pasta. É um sistema de organização de arquivos normal que a gente tem aí em sistemas operacionais como o Windows, como o Linux, enfim. Né? E do mesmo jeito que aqui a gente usou essa questão da pessoa original para quebrar esse ciclo, né? Porque se tudo vai estar dentro de uma pasta, inclusive as pastas, então se eu faço uma pasta, a pasta tem que estar dentro de uma pasta. Mas se eu coloco essa outra pasta que a contém, essa pasta tem que estar dentro de uma pasta, a gente entraria num ciclo infinito. Do mesmo jeito que a gente quebrou esse ciclo infinito com o conceito de pessoa original, lá nós vamos ter uma pasta que é a pasta raiz. Né? A diferença é que aqui a gente não, não, não restringiu de que deve ser uma pessoa original única ou duas. A gente falou, olha, existem pessoas originais, né, que a gente não quis ser até isso. Lá vai ser até mais fácil, porque na verdade você não precisa criar um predicado. Você vai simplesmente falar que existe pasta raiz, né? E que a pasta raiz é a única pasta que não está contida em nenhuma outra pasta, ou é o único elemento que não está contido em nenhuma pasta, ou seja, para todo x, ou esse x está contido em algum lugar, ou esse x é igual à pasta raiz. Né? E aí, por fim, vocês vão axiomatizar esse fato. Do mesmo jeito que a gente falou que não pode ter ciclo de ancestralidade, né? Se um cara é ancestral do outro, então o outro não pode ser ancestral do um, e ancestral é uma definição recursiva, né? Lá você vai ter a mesma coisa. Só que lá não vai ter ciclo, não pode ter ciclos de continência, né? Então, assim, se a pasta Y não pode estar contida em uma pasta que a contém, a qual ela contém. Então, não pode acontecer, por exemplo, da pasta ifs estar na pasta raiz, e aí a pasta lógica está na pasta ifs, e de repente a pasta raiz está na pasta lógica. Por quê? Porque aí você criou um ciclo, né? Como que a lógica pode estar dentro da raiz e a raiz está dentro da lógica se elas são pastas diferentes, né? Então, o trabalho, vocês vão refletir exatamente esse tipo de raciocínio que a gente colocou aqui. Então, por isso, eu fiz uma aula mais longa, quebrei até em partes, e fui tentando dar mais detalhes, né? Então, agora, galera, refletir sobre isso, tentar reproduzir isso e partir para fazer o trabalho, ok? Qualquer dúvida, mandem por WhatsApp, entrem em contato, mandem e-mail, né? E uh, essa semana eu não vejo sentido a gente fazer uma aula de tirar dúvidas, porque vocês vão estar assistindo essa aula agora, né? Então, nós vamos fazer que semana que vem eu vou disponibilizar 2 horários para a gente ter aulas de tirar dúvidas, né? De forma que vocês consigam vocês tenham, desculpem, um suporte, né, um suporte mais adequado, né, para desenvolver este que será o nosso último trabalho prático, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos, boa diversão, né, com lógica aí. Um abraço.